Me senti totalmente desamparada, perdida, frustrada, eu me senti abandonada. Fiquei com uma sensação de, meu Deus, e agora? A pessoa que eu mais amo no mundo, a pessoa que eu mais confio, não tá mais aqui. Então, qual é o sentido da vida? Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Olha, tô pegando gosto aqui, hein? E eu acho que o jeito também. Inclusive, já quero te lembrar, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, já faz isso agora, já aproveita aqui, quando a gente deixa para depois a gente se esquece. Então, já clica aqui também na notificação, no sininho, para você poder ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu tenho certeza que de alguma maneira as minhas palavras vão acalentar o teu coração e vão te lembrar de que você não caminha por este mundo só. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, um momento onde eu pude ter a confirmação de que eu não caminho sozinha por este mundo. Num momento de profunda dor, Deus se revelou presente na minha vida e eu pude conhecer não Deus de ouvir falar, mas de perto estar. E essa foi a grande virada de chave da minha vida. Hoje é o dia que eu escolhi para contar o meu maior testemunho aqui para vocês. Nesse segundo vídeo eu vou falar sobre o luto, como eu venci a dor do luto. É um assunto desafiador, né? Porque é muito profundo. Cada pessoa lida com o luto de uma maneira diferente. Então eu vou compartilhar o que eu vivi, como eu passei por esse processo e como eu superei ele. E eu espero que de alguma maneira possa te incentivar a você curar feridas de repente abertas na sua alma, no seu coração e ressignificar dores que talvez ainda sejam muito presentes aí dentro de você. Bom, então para eu começar a falar sobre esse assunto, eu preciso antes contar para você que está aqui me assistindo um pouquinho da minha história. O luto que eu venci foi a perda do meu avô materno, que me criou como filha. Os meus pais, eles nunca foram casados, eles namoraram por muitos anos. Minha mãe foi a primeira namorada do meu pai e o meu pai o primeiro namorado da minha mãe. Só que eles eram muito jovens. E na época, os meus avós maternos, super protetores, falaram: Gisele, não se preocupa, meu pai na época nem trabalhava ainda. E os meus avós maternos falaram: Gisele, não se preocupem, continuem namorando, fica aqui em casa que a gente vai te ajudar nessa gravidez, não precisa passar perrengue, mantenham as coisas como estão, porque a gente vai te ajudar. E por conta disso, então, eu cresci morando com a minha mãe e com os meus avós. Quando os meus pais terminaram o namoro, romperam a relação amorosa, o meu avô, ele passou a ser como um pai para mim. Meu pai ficou por um tempo bem distante. Demorei a ter uma relação com meu pai de pai e filha, sabe? E quem fez muito esse papel durante a minha infância, adolescência, foi o meu avô. Então eu desenvolvi uma relação com o meu avô muito, nossa, muito grudada assim, sabe, gente? Porque meu avô, ele não era só avô. Os avós já são normalmente, né, aqueles que a gente ama de paixão, que nos mimam, inclusive. Mas meu avô, ele foi mais do que avô, ele foi como um pai para mim e ele foi também o meu melhor amigo. Inclusive, quando eu comecei a ir numa igreja evangélica, como eu disse no primeiro vídeo, a minha família foi contra. E só o meu avô me apoiava. Ele quem me levava até a igreja, eu tinha 15 anos, e ele sempre foi esse apoiador, esse amigo, esse parceiro. Então, quando ele ficou doente, meu Deus, eu fiquei assim desolada. Na época, passava bastante tempo com ele no hospital. A gente tentava ao máximo poupar minha avó de ficar no hospital. Era mais a minha tia, a minha mãe e eu que nos revezávamos no hospital. E a irmã dele, que é a minha tia Eliana, que essa eu vou contar também em outros vídeos, é a minha grande melhor amiga hoje em dia, que é a minha tia-avó, irmã do meu avô. Enfim, então foi um processo assim muito dolorido. A gente não quis contar para ele a verdade, né? O que de fato ele estava tendo, ele estava com metástase, ele demorou para pedir ajuda
Ele era o homem da casa, aquela pessoa super proativa, né? Imagina ele com 3 mulheres dentro de casa, ele não queria demonstrar fraqueza, fragilidade, então ele não contava para nós o que provavelmente ele estava sentindo. Quando ele resolveu então buscar ajuda, já era tarde demais, já estava com metástase em várias partes do corpo e os médicos falaram que ele tinha pouquíssimo tempo de vida. Isso foi um baque para nós, ainda mais porque meu avô, ele era um homem assim generoso, alegre, extrovertido. Foi uma fase muito difícil para todas nós, mulheres da família. E eu me lembro, gente, de quando eu ficava com ele no hospital e eu não queria demonstrar para ele a minha dor, o meu sofrimento, até porque a gente deve tentar ao máximo preservar no paciente, em alguém que está num hospital, a esperança, o otimismo, a fé. Eu não queria de maneira alguma correr o risco de deixar o meu avô triste, deixar ele desanimado, deixar ele com uma fé enfraquecida. Então eu escondia os meus sentimentos e a minha dor. E eu me lembro de ir ao banheiro, chorar e enxugar as lágrimas, retocar a maquiagem e sair do banheiro como se nada tivesse acontecido, com um sorriso, dizendo a ele que tudo ia ficar bem, que logo ele ia sair do hospital. Demorei até, inclusive, a conseguir falar sobre esse assunto sem chorar, sem me desesperar. Quando ele partiu, foi muito estranho, na verdade, porque eu demorei para assimilar o que estava acontecendo, sabe? Uma parte, né, durante o processo do luto, depois eu fui estudar um pouco sobre isso, existem algumas fases do luto e existe a fase da negação. Eu passei por essa fase logo de cara, assim, então até mesmo durante o velório, eu não quis participar do enterro, mas no velório eu parecia assim que não estava acontecendo nada, sabe? Sempre quando ele chegava em casa, a primeira coisa que ele falava era Stephanie! Aí eu falava, oi vovô, bênção vovô! E parecia que eu tava assim, logo depois que ele partiu, né? Parecia que ele ia chegar e ele ia me dar o oi dele e tudo ia voltar a ser como era. Parecia que ele tinha ido viajar e que ele não tinha voltado ainda. Demorou a cair a minha ficha de que ele nunca mais voltaria. Pois quando caiu essa ficha, foi como se meu mundo desabasse. Eu me senti totalmente desamparada. Eu me senti perdida, eu me senti frustrada, eu me senti abandonada. A sensação de, meu Deus, e agora? A pessoa que eu mais amo no mundo, a pessoa que eu mais confio, não tá mais aqui. Então, qual é o sentido da vida? Por quê, sabe? Porque ele era tão novo, ele tinha 64 anos, eu acho. Tinha 60 e poucos anos, acho que era 63 ou 64. E eu questionava, falava, meu Deus, mas por quê? Por quê? Ele era um homem tão bom, ele era um pai tão bom, um avô tão bom. E eu, sabe, ficava buscando respostas. Comecei a ver que eu estava entrando num processo depressivo, porque eu comecei a ficar muito indiferente às coisas, às pessoas. Eu fingia que estava sempre tudo bem, mas no meu interior eu estava quebrada, eu estava triste, eu estava com o coração apertado, estava angustiada. E esse sentimento era sempre presente nos meus dias, essa angústia, sabe? Esse aperto no peito. Até que eu comecei a questionar: por que eu tô nesse mundo? Qual que é a nossa função aqui? Será que essa vida aqui é simplesmente você nascer, crescer, se tornar alguém profissionalmente, casar, ter filhos e acabou tudo? Essa é a vida? Que droga de vida! Comecei a ficar assim descrente e foi aí que eu comecei a buscar a Deus de uma nova maneira. E eu comecei a falar: Deus, se você ouve as minhas orações, traz respostas a mim, traz respostas ao meu coração. Porque embora eu já tivesse indo à igreja, já tinha inclusive aceitado a Jesus como o meu único e suficiente Salvador, mas eu não tinha o costume de ler a Bíblia, sabe? A Bíblia era algo que eu sabia da importância dela, eu ouvia falar nos cultos, eu sabia um versículo ou outro, mas eu não tinha aquela rotina de leitura da palavra de Deus. E aí, quando eu comecei a fazer esses questionamentos, eu abri no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E principalmente nessa parte, ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Salmos 23, versículo 2 e 4 falaram tanto a mim, mas tanto, quando eu li isso, eu comecei a imaginar, sabe? Era como se eu conseguisse me visualizar de uma maneira nova e diferente do que eu estava me vendo ali naquele momento, porque eu estava de fato, eu estava me sentindo nesse vale de densas trevas, sabe? Eu estava me vendo no escuro, eu estava com esse sentimento de angústia, de solidão, de esse mundo não me importa mais, porque a pessoa que eu mais amo partiu. E eu tinha um sonho de casar e meu avô entrar comigo na igreja, sabe? Então eu fiquei com uma frustração grande. Mas quando eu li essas palavras sagradas, meu Deus, que refrigério foi isso para minha alma. E eu tô compartilhando porque eu espero do fundo do meu coração e eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você que está aqui vendo este vídeo, ouvindo as minhas palavras, possam receber agora este conforto, esse refrigério que vem de Deus, que vem pela manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, que ele possa te trazer uma nova perspectiva de vida. Essas palavras sagradas possam tocar a tua alma e possam avivar e fortalecer o seu espírito, porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu senti algo novo sendo gerado dentro de mim. E aos poucos, Deus foi se revelando a mim, foi acalmando meu coração, foi trazendo clareza à minha mente, foi me renovando em esperança, em alegria. Aos poucos eu fui voltando a ver graça no mundo, a ver cor nas coisas, nas pessoas. Deus realmente me restaurou. E aí teve todo um processo depois, nas datas festivas, comemorativas, como por exemplo a noite de Natal. Meu avô era aquele que se vestia de Papai Noel. Nem dá para colocar em palavras como ele era carinhoso, como ele era amoroso. O plano de fundo do celular dele era uma foto minha. Então eu achei que eu nunca fosse conseguir, gente, superar essa dor, essa despedida. Minha avó, minha tia e eu, nós sentimos, minha tia Eliana também, sentimos como Deus foi misericordioso, sabe? Porque minha mãe era a pessoa mais preparada para estar com ele na hora da partida dele, e ela diz que foi assim uma morte tranquila, perto do que poderia vir a ser, sabe? Porque ele estava com uma metástase muito forte, assim, eu não vou falar aqui, mas os médicos inclusive perguntaram pra gente, né? Vocês têm fé? Vocês têm alguma crença, alguma religião? Minha família disse que sim, que todo mundo acreditava muito em Deus, minha família é muito católica, minha família materna, e os médicos disseram, então considere um resultado da fé de vocês ele não estar tomando nenhum remédio tarja preta, eu até esqueci agora o nome do remédio. Os médicos falaram, ele está com metástase nos ossos e ele não toma um remédio para dor. Ele não respira por aparelhos, sendo que ele estava com metástase nos pulmões também. Os médicos não sabiam explicar, sabe, como que ele estava, como ele estava com a doença que ele estava. E a gente sabia, era a mão de Deus, a mão misericordiosa de Deus, poupando meu avô de sofrimentos maiores. E a partida dele também demonstrou isso. Minha mãe disse que ele estava dormindo, ele acordou com tipo um pigarro assim na garganta e ela percebeu que ele estava partindo e ela cantou para ele: segura na mão de Deus e vai. Eu me lembro desse refrão que ela disse que cantou para ele e ele assim foi se despedindo e partiu. Então, eu e a minha família pudemos ver como Deus foi bom, como Ele nos sustentou, como Ele nos renovou e como, inclusive, Ele restaurou a relação nossa, de nós mulheres, porque depois da partida do meu avô, todas nós nos unimos muito mais, aconteceram perdões entre nós. Então, assim, não perca a esperança. Saiba que Deus, Ele é capaz de sarar, cicatrizar toda e qualquer ferida, ainda que seja a ferida dolorida, profunda, amarga do luto. Deus é capaz de curar essa dor que parece que nunca vai passar. E se você está aqui nesse vídeo,
Você certamente está passando por uma dor também, talvez atravessando esse momento de luto. E outra passagem que eu também me apeguei muito a ela e que me fortaleceu está em Isaías 41:10. E enquanto eu leio, sinta Deus falando com você. Sinta Ele falando ao teu coração, sinta Ele tocando agora a tua alma. Sempre quando eu li a palavra de Deus, nesses momentos de crise, de angústia, de choro, eu pedi a Deus para que eu me sentisse sendo ministrada por Ele próprio, que o amor dele pudesse tocar o meu coração. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, na autoridade do Filho Santo de Deus, Jesus, Cristo Jesus, eu ministro agora ao teu coração para que você se sinta acalentado pelo próprio Deus que diz isso a você. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Aleluias. Amém. Isaías 41:10. Essas duas passagens, tanto Salmos 23 como Isaías 41, me fortaleceram, me sustentaram, e foram acalmando a minha mente e o meu coração. E quando eu vi, eu conseguia falar sobre este assunto, não mais com pesar, com lágrimas de dor, com sofrimento, até mesmo com uma certa incredulidade em relação ao amor de Deus, mas tudo se fez novo dentro de mim e eu pude ver, como eu disse antes, a mão do Senhor em cada detalhe da minha vida, em cada detalhe da vida da minha família, das mulheres da minha família. Eu pude ver a mão bondosa, amorosa de Deus sobre a minha casa. Eu quero deixar aqui esse testemunho para que você tenha esperança de que em Deus todas as feridas são curadas, são cicatrizadas, de que Ele é capaz de fazer da sua dor um lugar de florescimento, um lugar onde a dor se transforma em testemunho, onde a fraqueza se transforma em resiliência, onde o choro se transforma em cura. Então saiba, essa dor com Jesus, ela vai passar. Busque a Ele de todo o seu coração, porque eu tenho certeza que Ele vai responder a sua oração e você vai sentir o amor dele te tocar, o amor dele te quebrantar, o amor dele te curar por completo, em todos os níveis. Recebam o meu abraço. E eu sei que nesses momentos de dor, tudo que a gente quer às vezes é só isso, um abraço. Um abraço que acolhe, um abraço que conforta, um abraço silencioso, um abraço apertado. Se abraça do lado daí e receba esse abraço meu. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, console agora você e cesse toda a dor em nome de Jesus.